Bom dia, galera. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de boa madrugada, seja a hora que vocês estiverem. O nosso curso de história completo, só que sobre geografia, está começando nesta mais uma aula que não o curso nosso, pessoal, a gente não preocupa com a estética dele, a gente faz o máximo possível. O que a gente quer passar mesmo é o conhecimento. O conhecimento para quê? Para chegar lá na hora da prova, lá marcar a questão certa, bola para frente e conquistar aquela tão sonhada vaga que vocês merecem. Vocês estudando aí, eu estudando aqui e a gente procurando a melhor forma de passar o conhecimento para vocês, porque vocês merecem, vocês precisam dessa vaga e vocês vão conseguir. Por isso que eu desejo uma boa madrugada, porque tem muitos concurseiros que estudam de madrugada ou às vezes o dia inteiro e tal, e isso é muito importante, porque quanto mais você estuda, mais você conhece sobre esse mundo dos concursos, né? Que tem cada banca, cada questão, né? Que só quem faz sabe, né? Eu também faço concurso, eu sei como é que é pesado. Então, vamos deixar de falar aqui, vamos passar essa matéria aqui a pedido de alguns alunos que acompanham o nosso curso de História, criado por nosso ilustre professor Aldo, um baita de um professor inteligentíssimo no que fala, tá certo? Muito gente boa mesmo e um excelente professor, um conhecimento assim muito interessante, que passa simplesmente aquilo que é pedido sem demais falatórios. Ele passa, ele explica, muito bom e parabéns para ele. Estamos aqui com uma aula de geografia. Sobre o que, professor? Sobre extrativismo vegetal e mineral. É um pedido, né, dos alunos que acompanham, e nós vamos falar sobre esse extrativismo vegetal e mineral. Olhando assim, galera, pela imagem que eu coloquei no fundo aqui, a gente pode perceber um meio, né? O mundo dividido. Numa parte, né, a poluição, o extrativismo predatório, que a gente vai entender o que é isso, prejudica do lado esquerdo, né, que eu estou vendo aqui do lado esquerdo, ele prejudica o ecossistema, tá certo? E do lado direito, um ecossistema mais equilibrado, sem poluição, o extrativismo moderado. Que é isso que a gente vai entender nessa aula, tá certo, galera? Extrativismo vegetal e mineral. Primeiro, pessoal, antes de começar sobre isso, a gente precisa saber o que é extrativismo, o que é essa definição. E eu coloquei uma definição aí, bem simples, bem tranquila, de a gente poder entender. Tem uma questão que eu coloquei, desculpa aqui, galera. Tem uma questão que eu coloquei, tá certo? Para a gente poder entender como que a prova pode pedir um tipo de questão sobre esse negócio de extrativismo, tá certo? O extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza. Que natureza? Deste planeta aqui, do nosso planeta Terra. Extrair os recursos deste ecossistema, do nosso planeta. Para quê? Para extrair da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. Então, é uma atividade que consiste na extração, né, da natureza quaisquer produtos, quaisquer recursos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais, tá certo? Para vender ou para se produzir para o bem de consumo, né? E no segundo pontinho, a gente coloca aí que é a considerada uma atividade mais antiga, né? A atividade humana mais antiga que existe, né, na nossa história, tá certo? Isso vem desde de tempos atrás. E eu não vou voltar tão atrás assim, eu vou colocar da história do nosso país. O extrativismo no Brasil, como se deu? O extrativismo foi a primeira atividade econômica, olha só, a primeira atividade econômica realizada no Brasil. Óbvio, né? Extrativismo no Brasil, realizado no Brasil, através da exploração de um material que é o pau-brasil, a matéria-prima, pelos colonizadores portugueses. E, como eu não sou bom de história, como eu não recordo muito bem, eu acredito que houve mais pessoas dentro do nosso território explorando o pau-brasil, não sei quais colônias, mas os colonizadores portugueses acredito que foram os principais nessa extração. Óbvio, pessoal, que quando a gente fala de extrair da natureza, sempre tem um impacto positivo e um impacto negativo, tá certo? Lá no final da aula,
a gente vai entender esses impactos negativos que a extração promove no ecossistema. E a gente vai descobrir alguns bisuzinhos, né? Coisas que podem na hora lá confundir vocês. Vocês podem marcar uma questão errada. E uma questão certa é melhor do que uma questão errada. Por quê? Porque é assim, tá certo? Então vamos lá para vocês fazerem a questão e acertar. Foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil. A exploração do pau-brasil. Esse, pessoal, é um tipo de extrativismo que a gente vai estudar. São 3 tipos que eu vou falar mais à frente, mas eu vou já adiantar que é esse aqui. O extrativismo animal, que não é recorrente, não cai muito em prova, tá certo? Que se dá pela caça e pesca, tá certo? Extrativismo vegetal e mineral. O pau-brasil, para poucos sabem, é uma árvore, tá certo? A gente inclui esse tipo de atividade no extrativismo vegetal. Então, através da exploração do pau-brasil, do extrativismo vegetal pelos colonizadores portugueses. Para que utilizar o pau-brasil naquela época, pessoal? O pau-brasil, acredito que vocês já tenham estudado sobre essa parte da história do nosso país, tá certo? Nosso Brasilzão lindo, maravilhoso, que vai ganhar as Olimpíadas e tal. E vamos lá. Pau-brasil, extrativismo vegetal. Ele apresenta 2 importâncias que chamaram a atenção dos portugueses. Que era utilizar a resina que saía do pau-brasil para indústrias têxteis. Eles faziam a tintura, né, utilizando essa resina que saía da madeira do pau-brasil. E também, em alguns casos, para fins medicinais, podendo até encontrar alguma coisa que seja relacionada à cura do câncer, tá certo, pessoal? Então, o pau-brasil, ele abrilhantou os olhos dos colonizadores que chegaram no nosso território, que ainda não era o nosso território, mas que é agora o nosso território Brasilzão, tá certo? Podemos ver algumas imagens retratando a extração do pau-brasil. A atividade econômica, o homem chega na natureza, ele extrai o recurso natural e se dá o nome de extrativismo. Tanto pode ser animal, vegetal ou mineral. Nas 2 imagens a gente pode observar claramente que faz a extração vegetal. Na imagem inferior à direita da minha, talvez à esquerda das suas, não importa. Essa que o pessoal está parecendo que está nadando, mas eles não estão nadando, que é a extração de metais preciosos. Desculpa, pessoal. Metais preciosos, tá certo? Ouro, prata, que utilizavam para o comércio, tá certo, pessoal? Então a gente pode só observar nesse slide 2 formas de extração: extrativismo vegetal e extrativismo mineral. Óbvio que isso vai ter impactos, galera. Como eu falei, a gente vai passar no último slide para a gente poder entender sobre essas questões de extrativismo, tá certo? Como eu falei, extrativismo animal, caça e a pesca, que a gente pode olhar o senhorzinho na canoazinha dele com os peixinhos dele, praticando a pesca, tá certo? O extrativismo vegetal, que é o homem utilizando de recursos vegetais para atividades econômicas, lembrando, atividades econômicas tanto comerciais ou industriais. E atividade mineral, o extrativismo mineral, que a gente chama de mineração, tá certo? A gente vai ver esses 2 vermelhos, né, que eu marquei aí, porque são os principais, tá certo? Foram os que foram pedidos, tá certo? Que as bancas mais cobram nesse assunto. É um assunto bem tranquilo, pessoal. Não é uma coisa que caia muito, mas a gente precisa entender. Porque vai que você, não vou estudar isso porque esse negócio não cai direito. Mas chega lá e cai, e aí vai fazer o quê? Vai acertar uma questão na prova, porque vocês vão prestar atenção no que eu vou falar. Extrativismo vegetal. Vamos começar por ele. Consiste na retirada, olha só, na extração de recursos de origem vegetal, óbvio, extrativismo vegetal, extração de recursos de origem vegetal, como o que? Madeiras. Ah, pessoal já lembra, madeira, extração de madeira, beleza. Mas tem outras coisas, o óleo, frutos, a borracha e outros produtos. Como a gente pode observar nesse mapa não muito maravilhoso, mas de um esclarecimento maior para se localizar,
podemos ver algumas espécies, né, de árvores, né, algumas espécies do reino vegetal que o ser humano utiliza para a extração, tá certo? No Nordeste, pessoal, nós temos inúmeras espécies que a gente pode ser utilizado para extrativismo vegetal. Depois, pessoal, esse segundo pontinho aí eu falo sobre ele. Eu acredito que vocês já tenham lido ele e já tenham entendido, mas eu vou passar para ele também, que é muito interessante. Voltando ao pontinho de cima, né? A gente percebe que no Nordeste apresenta várias espécies que o ser humano utiliza para a extração, né, de óleos, né? O que a gente falou aí de madeira, óleos, frutos, entre outros produtos, tá certo? O óleo de carnaúba, muita coisa, pessoal. É muito difícil você pontuar o que você pode extrair da natureza e colocar isso, porque isso não cai em prova, tá certo, pessoal? Mas a gente precisa entender que é essa extração de recursos de origem vegetal, tá certo, pessoal? E a extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem. Esse pontinho, pessoal, isso é interessante saber, tá certo? Na questão, eu nunca vi questão desse jeito, mas na questão o examinador pode colocar uma questão lá falando que essa afirmativa, ele pode colocar essa negação como uma afirmação, que a extração de produtos vegetais foram cultivados pelo homem. Isso está errado, pessoal. O que está escrito aí está errado. Não foram cultivados pelo homem, tá certo? Você faz a extração da extração vegetal, tá certo? Espera aí, pessoal, só um minuto. Voltando, galera. A gente estava falando sobre extrativismo vegetal e sobre o que consiste no extrativismo, tá certo, pessoal? Olha só, como nesse segundo pontinho eu coloquei extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, ou seja, a agricultura. Você plantar, né, qualquer cultura que você deseja obter e falar que aquilo ali é extrativismo vegetal, isso está errado, galera. Extrativismo vegetal que já tem na natureza. Olha só lá na definição, atividades consistem em extrair da natureza, não do que o homem planta, tá certo, galera? A atividade, né, atividade de extrativismo vegetal que consiste na retirada da vegetação, né, de algumas espécies para a fabricação do papel, em primeiro ponto seria uma extração, né, era considerado como extrativismo vegetal. Agora, como eles fazem o plantio dessas espécies que eles retiram para fazer o papel, celulose e outros produtos, como a gente viu aí, isso já não considera o extrativismo vegetal, tá certo, galera? Então é retirada direta da natureza e não retirada do que foi cultivado pelo homem, tá certo? E aí chegamos a um exercício de fixação, galera. Olha só, na Amazônia, preste bem atenção no enunciado, pessoal. A vantagem desses enunciados, onde tem esse textinho, ele permite que você possa tirar algumas ideias sobre aquilo ali para você poder responder. Às vezes é uma questão muito grande, mas você lendo o texto com atenção, separando os pontos direitinho, você consegue resolver bem a questão, tá certo, pessoal? Olha só, na Amazônia, beleza. As madeireiras abrem brechas enormes na vegetação. Tudo bem? Espaços de pastagens homogêneas substituem a mata. Então você pode observar que o ser humano ele começa a ocupar, né, o espaço amazônico, né? Ele retira todas as matas para fazer pastagens para a pecuária, tá certo, pessoal? Como se pode observar aí, né? Espaços de pastagem, talvez para a pecuária ou para a agricultura. Culturas agrícolas, olha só, de mercado se espalham extensivamente sobre as antigas áreas florestadas. Então ocorreu o desmatamento daquela área, um ponto negativo para o extrativismo, no caso extrativismo vegetal, e a vegetação original não se regenera, não tem a capacidade de regeneração, tá certo, galera? E a erosão pluvial age de forma destruidora. O que acontece, galera? Quando você tem uma mata, um espaço verde,
uma cobertura vegetal, né? Essa cobertura vegetal, ela serve como um cobertor, tá certo? Ela serve como um cobertor. Para quê? Ela cobre o solo, ela protege o solo através, né? Ela protege o solo para que esse solo não seja atingido por intemperismo externo, por atividades externas, erosão pluvial, erosão eólica, tá certo, pessoal? Entre outros tipos de atividades que possam prejudicar o solo, que possam degradar esse solo. E a erosão pluvial, como o autor colocou na questão, é um desses agentes que modificam o nosso relevo. Naquele caso lá, haveria, né, uma vegetação original que a derrubada dessas matas, né, pelas atividades econômicas, comerciais e industriais que a gente viu lá na definição, tá certo? A gente já traz para ir para dentro. Vegetação original não se regenera, não tem a capacidade para se regenerar. O solo, ele começa a ser degradado e age de forma destruidora. Em alguns casos, pessoal, pode chegar até ao clima de deserto, tá certo? A retirada dessas matas impede, né, o ciclo da água. O que acontece naquele ecossistema ali já é alterado, tá certo? E aí o autor pede, né? Assinale a alternativa que exprime o conteúdo do texto, tá certo, galera? Vamos lá. A coexistência da floresta com as atividades produtivas tem representado um dos obstáculos ao desenvolvimento da Amazônia. Veja que ele é contrário ao que ele põe uma ideia sobre o que o texto faz, mas é contrário, né, ao que se deve ser feito naquele local. Coexistência da floresta. Ela representa um obstáculo para o desenvolvimento, né, de atividades produtivas na Amazônia? Representa sim um obstáculo, tá certo? Mas galera, o que acontece? Atividade econômica naquele local ali, a Amazônia, pessoal, é um bioma, é um ecossistema, tá certo, pessoal? É fundamental para a preservação daquele bioma. Então a gente tem que ir a favor da nossa querida Amazônia. Então a questão está errada. A coexistência da floresta com atividades produtivas tem um obstáculo ao desenvolvimento da Amazônia. A Amazônia não tem que se desenvolver, ela tem que manter no estado original para que a vegetação original se regenere, para que não ocorra a erosão pluvial, para que não haja de forma tão devastadora na nossa Amazônia, para que haja a preservação do nosso ambiente, tá certo? O ecossistema amazônico muito resistente tem impedido a ocupação efetiva de seu espaço e tornando a região um pouco atraente aos investimentos. É uma questão totalmente errada. É um absurdo o cara colocar um negócio desse que é muito resistente. A Amazônia, pessoal, é um ambiente frágil, tá certo? Está muito suscetível a invasões, a desmatamento. Ali dentro da Amazônia, as pessoas fazem, né, essa atividade do extrativismo vegetal ali em cima, retirando a madeiras de lei, derrubam árvores, destrói o ecossistema, tá certo? Causam um desequilíbrio ecológico devastador na nossa querida Amazônia. Então é uma questão que não tem coerência com o texto, tá certo? A rápida ocupação empresarial e capitalista na Amazônia tem provocado interferências profundas e irreversíveis no meio ambiente. Vamos deixar essa questão para lá, tá certo? Vamos lá terminar as outras, depois a gente volta nela, porque eu acredito que alguém já bateu a luz ali e falou, opa, essa questão tá meio estranha. As condições ambientais ligadas ao clima quente e úmido tem... Só um minuto, galera. Perdão, galera, interferências aí, mas vamos continuar. Letra D. As condições ambientais ligadas ao clima quente e úmido têm acentuado a dificuldade de ocupação permanente da Amazônia. Como eu falei, a Amazônia é um bioma que deve ser preservado, que deve ser conservado pelo homem, tá certo? Então, não é relação ao clima, né, que acentua a dificuldade de ocupação e não deve ser ocupado. É um lugar de conservação, de manutenção da biodiversidade naquele local. Muito rico, tá certo? Um lugar que, dali da floresta, no extrativismo consciente, a gente pode retirar
plantas medicinais para a cura de doenças, pode ser utilizado para suprir as nossas necessidades, mas com o conhecimento sustentável sobre o que se está fazendo, tá certo? O aumento do número de pequenas e médias propriedades para o desenvolvimento de atividades produtivas na Amazônia tem representado verdadeiros desastres ecológicos. Está errada essa questão, tá certo? Vamos pular para C. A rápida ocupação empresarial e capitalista na Amazônia tem provocado interferências profundas. Olha só. Olha, vamos lá no texto lá. A vegetação original não se regenera. Age de forma destruidora. Não se regenera. Interferências profundas e irreversíveis no meio amazônico. Tá aí uma questão certinha, letra C. Perfeita essa questão. Então, antes de fazer uma questão dessa, a questão geralmente ela vem com texto, tá certo? Vocês leiam esse texto com atenção, com calma, tire os pontos principais desse texto e observem as questões. Primeiro, vocês pegam a primeira letra, né? Você pega a questão, pega a primeira letra. Volte ao texto, compare essa questão com a do texto, tá certo? Vão tirando pontos importantes que vocês vão conseguir resolver as questões de forma clara e concisa e vão acertar. Quando sair a nota do gabarito, vocês vão passar no concurso, que eu tenho certeza que vai. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como ouro, manganês, diamante, petróleo, minério de ferro e tantos outros. Tá certo, pessoal? Tantos outros. Olha só. É uma importante fonte de recursos para a economia do país, tá certo? E é interessante um negócio aqui desse terceiro pontinho aqui que eu vou falar. O país não é autossuficiente. Olha só, galera, é interessante falar esse negócio aqui, porque causa um certo desconforto, porque a gente mora num local onde que tem esse tipo de atividade, só que, olha só, o país, né, o Brasil, ele extrai ele faz a extração mineral, né, do subsolo. Ele extrai esse tipo de produtos, né, esse tipo de recursos. O que acontece? O país ele não tem capacidade para processar esse tipo de produto, esse tipo de recurso. Então o que ele faz? Ele manda para outros países, tá certo? Os países fazem os produtos, né, produzem eles pegam essa matéria-prima, esses recursos, mandam para outros países, os outros países compõem, né, fazem o produto e vendem para cá. É uma coisa quase que um absurdo, né? O país ele não tem condições tecnológicas para fazer para fabricar, né, tudo que se extrai daqui. Alguns minerais ele manda para fora, eles fazem lá fora e depois o Brasil importa de novo. É coisa absurda, né? Então o país não é autossuficiente em relação a isso. E recursos não renováveis. É muito interessante isso, tá certo? O extrativismo vegetal, pessoal, olha só. O extrativismo vegetal, nessa questão aqui, a gente pode tirar uma ideia aqui. Olha ali embaixo ali, a vegetação original não se regenera. Beleza, vamos pegar só esse trechinho só, apenas esse trecho. Se a gente colocar assim, a vegetação original, tirar esse não, né? E se regenera. A vegetação original se regenera. Vamos pegar só esse pequeno trecho. Olha só. A vegetação se regenera. O que acontece? O meio ambiente, né, é uma coisa autossustentável. Ele tem vários ciclos ali dentro que permite, né, que os produtos, os materiais ali dentro, os recursos, ele entra num ciclo, numa cadeia, tá certo? Eles começam, mas essa cadeia nunca tem um fim. Ela retorna na questão da parte da vegetação, né? E nesses do extrativismo mineral, o que acontece? Você extrai o ouro, né? Manganês, o petróleo, né? Todo mundo tá falando aí, você vai lá e extrai o petróleo. Ele vai demorar milhões e milhões de anos para se renovar. Ele vai se renovar algum dia, mas vai demorar muito tempo. Esse tempo é um tempo muito grande. O que acontece? Entra nesse caso aí, recursos não renováveis. A gente faz a extração desses tipos de recursos, mas eles não têm a capacidade para se regenerar. Ou se regeneram de um tempo muito, muito longo, tá certo?
A extração vegetal, o tempo dela já é mais curto, tá certo, pessoal? Então, essas grandes reservas que o Brasil, entre outros países, apresentam, né, para a retirada desses recursos, tá certo, pessoal? Só um minuto, galera. Galera, algumas interrupções, mas vamos continuar a nossa aula. O país, né, o nosso Brasil, entre outros países, apresentam, né, algumas reservas desses recursos minerais que são extraídos dos nossos subsolos, tá certo? Mas essas reservas, elas têm um tempo de exploração. Chega uma hora que elas se esgotam, tá certo? E esses recursos, por isso que a gente inclui nesses recursos não renováveis, que demoram um tempo muito grande, né? Um tempo grande para se renovar. Milhões e milhões de anos, ou às vezes com a extração você já não pode encontrar mais esse tipo de recurso, tá certo, pessoal? E olha só, no último slide, consequências do extrativismo. Quais são as consequências do extrativismo? Como a gente pode observar lá em cima naquela questão do extrativismo vegetal, a gente, óbvio, que traz ela para esse primeiro pontinho, que é o desmatamento, galera. Tá certo? O desmatamento é uma consequência do extrativismo. Olha só, galera. Na hora de fazer extração, óbvio que as pessoas envolvidas naquela atividade ali, eles detêm, né, de alguns documentos para poder fazer essa extração. O problema desse desmatamento aí não é referente a essas pessoas de bem, é referente ao desmatamento ilegal, tá certo, pessoal? Esse desmatamento é referente ao desmatamento ilegal. Por quê? No desmatamento legal, tá certo? Como eu já venho falando em algumas aulas aqui sobre impacto positivo e impacto negativo, o desmatamento legal, ele permite que você desmate a área, mas você vai fazer uma compensação. Óbvio, né? Você retira, você tem que recolocar naquele local de volta, né? Só que, em alguns casos, a maioria das vezes, acontece o desmatamento ilegal. Algumas fotos aí sobre o desmatamento nessa primeira fotinha linda, maravilhosa aí. Erosão. Retirada da cobertura vegetal expõe o solo a agentes externos. Sol, chuva, vento, a temperatura, variação de temperatura. Isso ocorre uma degradação daquele solo. Ele perde nutriente, o solo fica pobre, né, em nutrientes. Ele modifica o relevo daquele local ali, como a gente pode observar nas atividades de mineração. Eles retiram totalmente a cobertura vegetal e deixam os solos expostos. Mas na mineração, né, legal, eles dispõem de técnicas para minimizar esses processos de erosão, tá certo? Ocorre também a contaminação do solo, no caso de extrações de recursos minerais. Pode haver a contaminação do solo, extraindo algum tipo de material, prejudicando a biodiversidade, que se remete no nosso quarto pontinho, que ocorre a redução da biodiversidade. Claramente, como a gente consegue enxergar na foto, você reduz, né, aquele ecossistema a um nada, né? Ali não pode ser, a dificuldade de regeneração naquele local é muito baixa, expõe, né, essa área, né, a erosão e contaminação do solo. E recursos não renováveis que você faz a extração, se não tiver uma consciência, um entendimento sobre esse assunto, você acaba com todos esses recursos que a natureza dispõe. Essa é uma aula de extrativismo, pessoal. Muito interessante, muito legal. Não cai muito em prova, tá certo, galera? Mas estamos aqui para ajudar vocês. Veja bem, tudo que vocês tiverem dúvida, o que vocês tiverem dúvida sobre essa aula, pergunte para a gente. Explique formas, dê opiniões da gente melhorar o nosso conhecimento para vocês, de passar esse entendimento melhor para vocês, tá certo, galera? Por favor, mande seus questionamentos. Tudo que vocês opinem para a gente é para melhorar, tá certo, pessoal? A gente quer a aprovação de vocês no concurso. Fiquem com Deus, um abraço para vocês. E o que precisar, a gente está aí, tá certo, galera? Um abraço para vocês e uma boa semana e bons estudos, galera. Um abraço, valeu!